Nós estamos decididos, queridos, nesse tempo agora, de mensagens dos últimos dias do ano, a fazer um apanhado profético de Deus para a nossa vida, para o ano de 2021, que está chegando, que para muitas pessoas, há um tempo próximo passado, se achava que seria, longínquo. Me lembro que lá na década de 80, quando eu estava na escola, quando se falava no século 21, então ano 2021, pensava assim, vai ter nave espacial voando na Terra, os filmes eram assim, e aí nós já estamos no futuro. Eu não sei mais o que eles vão falar agora, como que vai ser? Vai renovar o futuro? Então, é renovo do futuro, Nós estamos no renovo do futuro. Novas possibilidades, novos projetos, novos sonhos, é o renovo do futuro. Porque depois do futuro vem o quê? Pós-futuro? Não sei que palavra que se usa depois do futuro. Há algum tempo atrás, os filósofos estavam usando pós-contemporaneidade. Era o tempo contemporâneo, a contemporâneo passou e ficaram pós-contemporaneidade. Agora é futuro. É século 21, ano 21, emblemático. É realmente o futuro chegando. Em 1º de janeiro está decretado o futuro acontecendo. O futuro se tornou presente. E o que era pós-contemporaneidade se tornou passado. Então, há um novo paradigma chegando, que é o paradigma do futuro. E o que a igreja do Senhor vê pela palavra, o que a igreja do Senhor vê pelos acontecimentos é que a volta de Jesus é brevíssima. E essa é uma mensagem sonegada, no mundo inteiro. As igrejas não pregam sobre isso, pregam sobre prosperidade, sobre cura, sobre crescimento. Os pastores se tornaram coaching, e nós agora precisamos voltar ao primeiro amor. É o renovo que nós precisamos. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro do Neemias, o reconstrutor, o arquiteto de Israel, Neemias, o administrador, capítulo 8, versos de 9 a 12. Neemias tinha inúmeras funções, além de pastor, além de servir de profeta, além de arquiteto, engenheiro, ministro da guerra, ministro de relações exteriores. Era um homem assim fantástico no que diz respeito às habilidades no reino. Então nós vamos compartilhar Neemias capítulo 8, dos versos 9 a 12, e vamos falar sobre a alegria verdadeira. Nesse tempo de virada profética, é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje. No domingo passado, nós estivemos aqui compartilhando com você uma palavra também poderosa, que serviu de base para a nossas células nessa semana, os nossos Geavites, e nós compartilhamos aí na virada profética. Aí você pode perguntar, o que é virada profética, pastor? É exatamente nos preparando para essa virada de 2020 para 2021, mensagens preparatórias, e no último dia, o culto da virada, nós vamos pregar uma mensagem sobre o renovo poderosa. Nós falamos sobre o poder da graça, e aí nos entendemos como anunciadores, da graça de Deus. Pela manhã falamos sobre a anunciação da graça, e à noite o poder da graça, que foi o que foi compartilhado nos Geavites. E agora, hoje, a verdadeira alegria. Mas pastor, por que essa palavra? Dentro de instantes você vai saber. Leamos Neemias, capítulo 8, dos versos 9 a 12, diz assim: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia
é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartem com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Tem uma tradução que diz assim: a alegria no Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando temos a oportunidade, meu irmão e minha irmã, de termos acesso às Escrituras, nós somos levados por Deus a uma compreensão poderosa e maravilhosa. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a palavra alegria verdadeira, nesse tema, exatamente com o propósito de providenciar, ou prover, né? A oportunidade de, no Espírito Santo, virmos a ter esclarecimento acerca da verdade. E para isso, nós vamos iniciar com essa análise breve aqui, do acontecido nos dias de Esdras e Neemias, especialmente aqui Neemias, o que Deus oportunizou ao povo de Israel e a essa liderança tão linda que a gente aprende muito com eles quando lê os dois livros, né? Esdras, o livro de Esdras e o livro de Neemias, quanto a gente aprende com a dedicação, a disposição em dar a vida para a restauração, para a renovação de um povo. E não só para a restauração e renovação do povo, mas especialmente da vida de Deus na vida do povo de Israel. O que me chama muita atenção aqui nesse dia é que eles leram a lei, não é? Depois de construírem, de estarem reformando, de recobrar a presença do povo na cidade de Jerusalém, pessoas voltando do cativeiro, depois de 70 anos, vivendo fora das terras, os muros derribados, casa certinho, né, com o que você lê no profeta Daniel, né, que era o Belsazar, né, que foi levado para, recebeu o nome de Belsazar lá no, o Beltesazar, o nome do rei, ele recebeu, quando Daniel foi levado para Babilônia, e na revelação do Espírito Santo na vida de Beltesazar, ou Belsazar, conforme o nome que ele recebeu. E é interessante que, né, que o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz, né? E Beltesazar quer dizer serviçal de Bel. Olha que coisa terrível, né, que se impuseram sobre Daniel, né? Deus é meu juiz para serviçal de um ídolo, serviçal de Bel, era o nome Beltesazar. E ele então passou no mundo estrangeiro, representar com veemência o reino de Deus, a ponto de ser jogado, né, na cova dos leões, emblemático. Mas ele escreveu sobre as 70 semanas, o tempo exato de 70 anos, que o povo de Israel ficou cativeiro na Babilônia, sob o domínio dos medos persas. Ocorre que
ao final dos 70 anos, Deus fez uso da vida de um rei, que ele chamou de seu servo, o rei Ciro da Pérsia. E Neemias então apresentou-se diante do rei e pediu autorização, cartas foram lhe dadas para que ele pudesse então, pelo rei Ciro, representante do rei de Babilônia, intitulado governador da Palestina, passou então a reconstruir os muros de Jerusalém. Nesse dia, em tempo de uma reforma tão poderosa e forte, ocorreu que se encontraram os livros da lei. E ao encontrar os livros da lei, então foi efetuada a leitura num dia de festa, apresentando a lei para todo aquele povo. E ao estarem submetidos à mensagem poderosa da lei que Esdras estava lendo para o povo sob o governo de Neemias, caiu sobre o povo de Israel um grande lamento, reunido na cidade de Jerusalém, um pequeno povo destruído, enfraquecido, escravizado, e eles perceberam, pela leitura das sagradas letras, de que tudo o que ocorreu foi por culpa única e exclusiva da decisão de seus pais. E como os judeus têm um entendimento muito certo e muito profundo da questão de que a bênção de Deus ela é visitada dos pais dos filhos, e que a maldição também ela é visitada nos filhos, diante daquilo que os pais realizam dos seus procedimentos. Eles tinham a certeza de que iriam sofrer muito ainda, pelo que os pais fizeram, ao negligenciarem, ao rejeitarem o Senhor, o todo maravilhoso. Com isso, ante a esta perspectiva, mesmo sendo o dia da leitura da lei, que era para ser um dia de convocação com muita alegria, o povo lamentou profundamente o passado, e já prospectando dias difíceis para o futuro, apareceu-se um dia de lamento. Enquanto deveria ser um dia de festa, um dia da verdadeira alegria, porque o Senhor estava recobrando, renovando a sua aliança com o povo, por meio da leitura da lei nas terras e na cidade de Jerusalém. Foi preciso que uma intervenção poderosa da liderança de Neemias e de Esdras, para mudar o sentimento do coração do povo. Então, antes de entrar propriamente nessa palavra da mensagem da verdadeira alegria, queridos, nós estamos em tempos análogos, ou seja, bem ligados a esse. A destruição de nossas fortalezas, a destruição das bases, do pensamento, da doutrina, a destruição dos rudimentos, dos fundamentos da igreja, como o princípio basilar da coinonia, sendo destruído, desfeito, rechaçado e negado por aqueles que deveriam trabalhar para a sua prevalência. Conversando com lideranças nesses últimos tempos, e em tempos de oração, muitos pastores, alguns até mesmo do ciclo familiar, nós temos entendido que há uma consolidação da perseguição, e agora uma perseguição elaborada do império das trevas contra a igreja, atacando os seus princípios. Já vem de algum tempo que a mensagem mundana, que a anunciação mundana de mudanças de pensamento do futuro, vem sendo apregoada pela mídia, nas escolas, até mesmo na família. É a nova família, é a nova sociedade, é a nova forma de relacionar, é a nova empresa, é a nova gestão, líderes com entrada, com visão nas pessoas. É interessante como o mundo veio aliando esse projeto
de mudança a culminar com a pandemia de coronavírus e então se estabelecer o novo mundano, o novo maligno sobre as pessoas. No tempo dos profetas do Antigo Testamento, a causa foi o povo. Hoje, a causa da mudança de paradigma, tal qual levou Israel para o cativeiro, foi o pecado do povo. Hoje, o que faz a transmudação do paradigma são as profecias. É o advento do cumprimento cabal das profecias bíblicas. Aquilo que o Senhor determinou, chegou o momento. Aproxima-se o governo do antideus, do anticristo. Aproxima-se, com certeza estabelecido será a governança global de um só sistema, e o sistema já está posto. Sistemas bancários unificados, sistemas de identificação unificados, sistemas de ensino unificado, tudo por um meio só, aonde um agente governante terá entrada com qualquer pessoa sobre a face da terra. Estabelecido já está. E o que hoje se vê sobre nossos filhos, queridos, antes de eu entrar na palavra, eu tenho que esclarecer isso para você, para falar sobre a verdadeira alegria. O que está estabelecido aos nossos filhos é que eles recebem diretamente na tela de um smartphone todas as informações que eles precisam para a vida deles. E nós hoje estamos sendo empurrados para isso, sem nenhuma condição de resistência. Já para acalmar os nossos filhos, eu estou falando para pais aqui, para quem está me assistindo por meio da transmissão, irá assistir, nós já entregamos um celular, um smartphone na mão deles. Mas eles já sabem mexer mais do que você. E tão seguros disso que entram em coisas que você não sabe. Estão recebendo mensagens subliminares, mensagens diretas que você não conhece, por meio de jogos, por meio das salas de estudo, por meio das informações no TikTok, que na maioria dos celulares tem, tornando os nossos filhos abobados, porque é isso que o TikTok faz, As referências de hoje são as bobagens. E quando eu falo bobagem, são aquilo que não traz conhecimento, mas que ocupa o cérebro, impedindo as pessoas e as nossas crianças de terem uma verdadeira ação cerebral para discernir o que é o certo, o que é o errado, o que é importante do que não é importante. Isso é uma lavagem cerebral intensa. E na nossa célula mesmo da quarta-feira, no meu GA20, estava conversando sobre isso com o casal anfitrião. Quando vocês saem, o que seu filho fica fazendo? Ele fica no smartphone, porque ele tem aula. E depois, ele continua no smartphone. Como você comunica com ele? Porque o pai não fica em casa, nem mãe, pelo smartphone. O que ele fica fazendo? Está no smartphone. O que ele está fazendo agora? Não está na célula, está no smartphone. Os nossos filhos, se você não o cercear, eles acordam já com o smartphone, com o troço no ouvido, já vai para a mesa do café, se vai, sem tomar banho nem nada, todo parecendo um zumbi com o smartphone, não conversa com você, passa amanhã, porque a aula, quem estuda de manhã ou à tarde, mas já naquele negócio, quando acorda cedo, porque senão ele fica até de madrugada, já acorda 11 horas, vai almoçar 1h da tarde, já tem aula, fica até às 17 naquele negócio, sai do negócio, já vem com aquela desculpinha, porque tem agora dever de casa para fazer no online, e aí fica no online, dali ele emenda à noite, já vai pela madrugada assistindo TikTok, não sei das quantas. Eu estou te falando isso porque eu tenho uma filha, e nós estamos numa guerra com esse celular. Tudo isso, queridos, na palma da mão, tirando o controle de pais e de filhos, sem a possibilidade de sua resistência. E quando você tira, sabe o que fica? Fica mal-humorado, inimigo de você, passa a olhar para você com raiva, um demônio da internet toma conta dele, e aí sabe o que? Para amenizar, você fala, eu vou te deixar mais 1 horinha, daqui a pouco ele te domina e toma de novo o negócio.
O futuro são o futuro dos zumbis, mas não aquele zumbi que você vê nos filmes de The Walking Dead, mas os zumbis digital. Já existe investimento, que eles tão grandiosos que o Google vai lançar, diz que até 2030 no máximo isso se tornará o substituidor do smartphone. Um óculos, que ele tem um ponto, e no óculos baixa uma tela. Você aperta um botãozinho, baixa uma tela digital na sua frente. E a pessoa faz assim, ó, vai mexendo como se fosse um smartphone na visão. Você vai ver gente na rua bem assim, ó. Você doidou, pirou o cabeção, ele está com óculos, mexendo nas telas que você não vê, só ele vê. Aí ele quer ir para algum lugar, ele só fala que ir para a rua tal, aparece um mapa na frente dele aqui e mostra. Você não vê, mas ele está vendo. Transferir dinheiro, aí ele fala lá, para tal lugar assim, tal, aparece na tela dele e fala, ele vai citar, né? Piscar o olho tantas vezes, que vai ser, diz que é assim que vai funcionar, pela retina. O próprio óculos lê a retina e ele faz então a sua transferência. Tudo isso já para agorinha. Uma mudança de paradigma escravadora, escravagista. Nos tempos de Israel, o povo vivia feliz até achar que o seu mundo desabou por 70 anos, até vir o renovo de Deus. Desabou. Desabaram os muros de Jerusalém e desabou o templo. O templo foi derribado quando os assírios entraram em Israel. E diz as escrituras, pasme você, que as mulheres foram colocadas nas praças, e especialmente nas praças de Jerusalém, e tiveram os seus ventres traspassados pelas espadas, como cesarianas, para que os filhos viessem a ser derramados e o sangue na praça. Os assírios fizeram isso. A Bíblia fala, e Raquel lamentou para os seus filhos, pois já não existem. Quando há uma mudança de paradigma, o ataque de Satanás é nos filhos. Acabar com a existência de pais e filhos, torná-los órfãos da verdadeira ação divina. E os nossos filhos não querem mais participar de célula, não querem ouvir você, é o tempo todo se autodeclarando gestores de si mesmos. E a maioria das vezes nós mesmos contribuímos para isso. Nossas crianças estão no tempo, você dá um smartphone para ele, para não ouvir a palavra, e não calçar o pé da reverência no templo, nem na célula na sua casa, nem na hora do jantar, nem na hora do almoço. Tudo isso, porque nós somos os permissivos do pecado. Ao chegar nisso, Israel caiu então no cativeiro e foi levado todo ele para servir aos babilônicos, e foram dispersos pelo grande império, afastados. O que está acontecendo hoje, queridos? Derribada do templo, destruição de pais e filhos em suas relações, aniquilação da família tradicional, estruturada nas escrituras, a família cristã, dispersão do povo de Deus. Mesmo em todos os processos demoníacos de avanço para a chegada de tempos em que Satanás muda a sua forma de gerir o seu mundo, o império das trevas, essas ações são efetivadas. E agora chega um momento em que o povo de Israel está de volta na terra, sem saber quem são. 70 anos é uma geração. A maioria daqueles que foram, sucumbiram no cativeiro, inclusive Daniel, inclusive Sadraque, Mesaque e Abdenego, os grandes líderes marcantes do cativeiro, sucumbiram, já estavam na sepultura. Seus ossos foram tragos para ser enterrado em Israel, pois Daniel deveria ser e era príncipe, sucessor do trono da linhagem de Davi.
mas morreram no cativeiro. Agora era um novo tempo. Reconstrução, renovação da mente. A renovação da mente, queridos, é preciso voltar para as Escrituras, é preciso descobrir novamente o livro sagrado. A igreja de Deus nesse tempo precisa dessa descoberta. Nós estamos em tanto problema com relação a isso, queridos, que a maioria não lê mais a Bíblia. E para voltarmos a ler as Escrituras, é preciso fazermos alguma estratégia diferente. Quiçá até mesmo incentivar, por meio de jejuns, projetos de leitura bíblica, projetos de leitura forçada. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, com você que está acompanhando online. Querendo você ou não, eu coloco aí na tela da sua TV, do seu celular, isso quando você acha tempo para assistir a transmissão online. E aí lá já está estampado na sua frente as Escrituras, querendo você ou não, aparece na tela da sua televisão, que só aparece bobagem. Mas nós temos que trabalhar para transformá-la em objeto de transformação em Deus. Peço ao Senhor que me dê habilidade, estratégia para a mudança de paradigma na minha mente, em como entender esse novo tempo, essa leitura cultural, e fazer acontecer a igreja de Deus em tempos diabólicos. Foi o que aconteceu com Neemias. Neemias achou o livro da lei e ele tem uma estratégia diversificada que nunca se viu em Israel, desde os tempos de Josias o rei, quando se reuniu os líderes, os governantes para ler a lei. E a lei foi lida. E quando a palavra de Deus, a verdadeira palavra é pregada, a alegria no Espírito toma conta, que ela transforma o nosso interior. E aconteceu que surgiu uma grande fonte de água nos olhos das pessoas, de todo o povo. Um entristecimento segundo Deus. O entristecimento segundo Deus produz arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, traz felicidade, alegria verdadeira. E entrando agora propriamente no cerne da palavra, que quando eles compreenderam as palavras, houve uma mudança interna. Sabe, queridos, nós precisamos da compreensão das Escrituras. Temos tido até a virada desse paradigma, um número inconsequente. Falo inconsequente, porque inconsequente da nossa própria visão tapada da liderança, de achar que as pessoas, ao estarem lotando os templos e os eventos, se auto-intitulando evangélicos, era o suficiente para a igreja ser sólida no país, no Brasil. Era o ingrediente que nós precisávamos para a Igreja Batista Vitória, por exemplo, essa aqui, que nós vivemos nela, fosse uma igreja grandiosa, capaz de mudar a sua cidade. Lamento, mas isso foi um grande engodo na visão espiritual de nossa liderança, e na minha também, porque na primeira aprovação, mais de 60, ou eu posso dizer aqui com certeza na Igreja Batista Vitória, 80% da igreja não tinha nenhum, mas nenhum comprometimento, nenhum segmento, nenhum fundamento nas Escrituras, mesmo sendo pregada constantemente no templo, fazendo investimento de discipulado, fazendo investimento de encontros, nada entrava em suas mentes, não entrava, não lhes passava pelo ouvido, porque o nosso adversário agiu para lhe cegar o entendimento. A compreensão das Escrituras, meu irmão e minha irmã, é imprescindível para que nós venhamos a ter saúde espiritual e verdadeira alegria. Não basta apenas sermos leitores esquecidos, como diz o apóstolo Paulo, ouvintes esquecidos, que se apresentam diante do espelho e depois saem e já não se lembram mais como era o seu rosto natural.
é o ouvinte esquecido. Mensagens lindíssimas, palavras profundas, com alto teor teológico, com muita profundidade espiritual, mas que nunca passou das orelhas, porque não alcançava os ouvidos. O próprio Deus, em sua palavra profética no livro do Apocalipse, deixou bem claro que em tempos malignos, ouvindo, ouvirão, vendo, não enxergarão, e não terão entendimento, para que eu não os salve e nem os cure. E não foi uma nem duas, mas foram em todas as cartas do livro do Apocalipse, que o Senhor Deus foi alertando a igreja: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é à toa que ele atacou na profecia os ouvidos. Mas a compreensão das Escrituras, queridos, ela só vai entrar na nossa mente, só vai alcançar espaço em nosso coração, se nós abrirmos a porta e a chave fica por dentro. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor Deus falando a respeito de entrar na vida, a palavra viva, Ele diz: eis que estou à porta e bato. E aí entra a condicionante: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então aí eu entrarei em sua casa. A casa é importante. Eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E eu fiquei pensando, mas por que o Senhor coloca primeiro com ele cearei? Cear, queridos, é um trato da memória. Em 1 Coríntios 11, 23, Paulo, falando o que recebeu do Senhor, ele disse: esse é um memorial, fazer isso em memória de mim. Vem entrando na minha mente, queridos, e eu vou fazer no nome de Jesus no próximo ano. Em todos os nossos cultos de domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É preciso toda semana relembrarmos quem nós somos e o que Jesus fez por nós. Vamos fazer algo diferente. Nós precisamos rememorar. Um dia desse eu estava assistindo uma missa. Que é isso, pastor? Sabe por quê, queridos? Eu acordo cedo. Eu aprendi uma coisa com Deus e pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda mesmo que eu dormi tarde, que eu acorde cedo. Pois o livro de Provérbios diz que os príncipes acordam pela manhã e aprendem nas primeiras horas do dia. E eu pedi ao Senhor para me dar isso. E eu orando: Senhor, me dá estratégia. E eu assistindo a missa, eu falei: meu Deus, por que nós não fazemos isso? Todas as missas católicas se faz a comunhão. Todas. Eles não dão para ninguém. É só os padres que comem. Mas eles fazem, para o povo ver. Não é? Vai lá a hóstia, aquela redor dela desse tamanho, mostra para cima, põe na ponta do cálice, põe na ponta da Bíblia, vai no peito, não é? Ajoelha. E eu fiquei olhando quantas cerimônias até colocar a tal da hóstiazinha em cima da mesa. E o povo fica olhando aquilo. Que igreja maravilhosa. Não sabe o significado. Nós sabemos o significado. Eles não falam o significado. Pega o cálice, levanta o cálice para Deus, põe o cálice para o outro, vai o cálice para o outro, põe o cálice no peito, põe o cálice na Bíblia, põe o cálice na cruz, ajoelha na frente do cálice, põe o cálice na mesa. Tanta coisa. E eu falei: Senhor, a palavra de Deus fala que a gente deve ver tudo e reter o que é bom. Eu falei: aí está uma estratégia do diabo para manter as pessoas escravizadas na idolatria. Já se diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Nós fazemos a ceia uma vez no mês, e ainda a maioria esquece qual é o dia. Então, para não esquecer, vai ter todo dia. Para quem vem no domingo, então, os domingueiros, tem para eles. A igreja, no enfrentamento das estratégias malignas, Deus nos oportuniza a chance até mesmo de visualizar o que o diabo está fazendo, para dar um revés nele. E nós vamos fazer, queridos, todos os domingos,
de manhã e de noite, a ceia do Senhor. Mas há algo em que a compreensão, esquecida nesse tempo, por causa do desconhecimento das Escrituras, tem fragilizado a mente dos filhos de Deus, que é o que nós chamamos de alegria da salvação. Não se tem mais alegria da salvação, e durante esse tempo, não é, de mensagens da igreja diversificada, das inúmeras bandeiras, eu chamo de a teologia do desconhecimento, ou da destruição. Sou eu que coloquei esse nome para pregar aqui nessa manhã. Trouxe entendimento equivocado da salvação. E numa virada profética como essa, nós não podemos de forma nenhuma esquecer da salvação. É uma virada de paradigma do mundo, e é uma virada que nós vamos agora aplicar a profecia com compreensão na terra. A salvação não é meritória, ela não vem pela força do que você realiza, é pela graça, como diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é por mérito, não é por esforço, não é para que ninguém se ache alguma coisa, mas é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus, aleluia. Nós não vamos ao templo para manter a nossa salvação. Você não faz TSD para manter a sua salvação. Você não é discipulador, discipuladora para manter a salvação. Você não é fiel dizimista porque você tem que manter a salvação. Nada disso. Nós fazemos todas essas coisas porque nós já somos salvos. É interessante a inversão. O salvo realiza. O salvo realiza Deus na terra. O duvidoso realiza a si mesmo. Aqui, o descrente, no sentido da incompreensão, porque ele é crente nominal, mas descrente da compreensão, porque ele não tem compreensão verdadeira das Escrituras, porque os ouvidos estão tapados, cheios de comichões espirituais, não compreendem a salvação, e aí então ele tenta fazer alguma ação meritória. Nesse tempo agora, quanta gente virou entregador de cesta básica, fazendo comida até para quem não precisava, porque era preciso fazer alguma coisa, era a oportunidade de realizar a sua salvação, buscando mérito. O salvo faz, não porque quer mérito, não porque precisa fazer, ele faz porque ele ama, e o amor de Deus o inundou. E por isso mesmo nós fizemos o mesmo, mas por amor. A nossa sala do templo menor ficou lotada de alimentos que distribuímos, como agentes multiplicadores na terra. A igreja de Deus, queridos, com credibilidade, nós recebemos aqui mais de 150 cestas básicas, porque tem credibilidade, e ofertamos às pessoas. Tinha gente comprando voto, tinha gente multiplicando kits de alimentos. A igreja de Deus, que eles têm outro propósito. Somos agentes do amor na terra. Salmos 30, 11 e 12, falando acerca da alegria da salvação. Olha que coisa tremenda. Mudastes o meu pranto em dança. Olha a renovação, a transformação, diz o salmista. A minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu fico encantado com Davi, uma compreensão poderosa de quem é Deus para a sua vida. Oh meu Deus, eu te darei graças para todo sempre, pois o Senhor mudou o meu pranto
em felicidade, em alegria. Foi o que a salvação fez conosco. Aquele que realmente recebe a Jesus em sua vida, tem a compreensão é colocar para dentro. Cristo recebe, abre o coração, ouve a voz de Cristo, o Mestre, como diz Apocalipse, o deixa governar, se torna realmente templo do Espírito Santo, a sua vida é reino, é templo, segundo o que diz 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo do Espírito, casa de Deus, repita comigo, eu sou casa de Deus. Sabe por quê, queridos? Hebreus capítulo 9, a palavra de Deus fala lá, que Ele não habita em templo feito por mãos. Aquele que compreende que é casa, ele sabe que ele tem que se fazer, realizar como corpo, para efetuar a missão, para dar apoio, sustentáculo, a obra redentora, que é fazer discípulos. Nós não fazemos discípulos sozinhos, é o corpo de Cristo que faz os discípulos. Quando Jesus falou, ide fazer discípulos, Ele não falou só para um discípulo não, Ele falou como corpo, a igreja. Nós não conseguimos fazer sozinhos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de treinamento, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de suporte de oração, nós precisamos daqueles que irão dar-nos o suporte, o supedando de palavra, para multiplicar. Quando Filipe estava fazendo a pregação do Evangelho, no sentido da expansão do reino, o Senhor Deus o levou ao eunuco da rainha de Cândace, e quando ele chegou até ela, ou seja, ou melhor, aquele eunuco, a rainha, a palavra chegou à rainha pelo aquele homem, ele estava lendo o profeta Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, e aí uma pergunta gloriosa que o nosso irmão Filipe fez, você entende o que você está lendo? Em outras palavras, você está compreendendo o que você está lendo? Aí ele, como eu poderei compreender? Como eu entenderei se não tem ninguém para me explicar? Ele disse assim, o Senhor me mandou, vou te explicar. E a Bíblia diz que ele descortinou, não fala quanto tempo, mas ele ficou com aquele homem, descortinando a palavra, a apresentação de Cristo, a salvação, desde o Gênesis, desde os livros proféticos, desde os livros históricos, e foi descortinando até que o homem recebeu a compreensão, e disse o seguinte, eu preciso ser batizado, aqui eu tenho água, o que me impede? Aí Filipe disse, é só você crer de todo o coração, pela graça sois salvos por meio da fé, é só crer de todo o coração, e ele disse, eu creio, então seja batizado, e batizou o homem. A salvação chegou ao palácio da rainha de Cândace. Sabe de uma coisa, queridos, não há limites para a salvação, ela vai em todos os lugares, a questão toda está no abrir a porta, em receber, só isso. Quem realmente recebe, tem uma transformação de vida inigualável, uma alegria do Senhor o enche, o Espírito Santo se torna rei, Senhor de sua vida, as coisas são diferentes. Mas se há só uma frequência nos templos, uma ida à igreja, e a vida continua a mesma, não houve salvação, houve engano, enganado está, e por isso mesmo 80% desapareceram. Pastor, por que o senhor fala 80% desapareceram? Desapareceram porque nem vídeo, não responde contatos dos pastores, não se apresentam mais, usam a pandemia de desculpa, mas vão a todos os lugares, e por aí vai, sumiu, e não é só na nossa, queridos, em todo o mundo. A alegria da salvação precisa estar de volta, precisamos ter a compreensão para nos alegrar daquilo que o Senhor nos chamou para vivenciar. E aí eu quero falar como a outra alegria que desapareceu, que é a alegria na casa do Senhor. Essa acabou-se. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A compreensão de Davi aqui no Salmo 122, a alegria de estar na casa do Senhor, ele tinha tanta alegria da casa do Senhor que ele quis ser o construtor do templo, o financiador do templo físico no centro do Monte Santo, mas o Senhor Deus não lhe deu permissão. Disse que apenas Salomão poderia construir, pois ele era um rei guerreiro, havia levantado o povo de Deus e Deus haveria de dar paz no tempo da construção. Mas uma coisa Davi fez, ele nunca deixou de se apresentar no tabernáculo. O tabernáculo é uma lona, um puxadinho. Não tinha o templo suntuoso, tal qual o templo de Salomão, de São Paulo, não tinha. Não tinha os templos tal qual nós vemos hoje. Não tinha uma casa como essa. Tinha uma tenda. Mas o rei fazia o trajeto todos os dias, de seu palácio na tenda, para adorar a Deus. Por isso ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Alegria da tua casa me consumirá. O zelo, o cuidado me consumirá, diz Davi. E Jesus repetiu essa palavra: o zelo da tua casa me consumirá. Quando ele falava o zelo da tua casa, é o zelo por estar nela. Hoje, queridos, glória a Deus que nós alcançamos uma compreensão mais volumada, mais extensa e maravilhosa, pois o Espírito Santo nos trouxe a compreensão de que nós somos casa. Nós somos a casa de Deus. Se o governo nos proibir de reunir em um templo como esse, nós temos casa. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O verdadeiro filho de Deus sabe que a casa de Deus não para, pois a casa de Deus somos nós. Não é a pandemia que nos para, não são demônios que nos freiam, pois tudo cai por terra ante a presença do Todo-Poderoso. Não há limites para a ação de Deus. A minha casa será chamada a casa de oração. Em nossa casa, onde reunimos a nossa família, a nossa célula madre, os nossos diavites, nós podemos celebrar ao Senhor, mesmo que o governo venha dizer que a igreja em seu templo deva fechar as portas. Eu quero ler com você aqui: a alegria verdadeira é a no Senhor, pois a realidade no Espírito nos tornou casa de Deus. Hebreus 9:11 diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, pertence ao Senhor, o templo não feito por mãos. Eu sou casa. Olha, fazendo uma leitura compreensiva da extensão gloriosa da palavra de Deus para este tempo, eu quero aqui parafrasear o versículo de Davi, porque naquele tempo ele tinha compreensão de que estar com o Senhor, ele precisava ir no tabernáculo. Hoje nós somos casa, então diz assim: alegrei-me quando me disseram, sou a casa de Deus. Aleluia. É essa compreensão que nós temos que ter. Sou a casa de Deus. Vamos repetir todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, sou a casa de Deus. E eu estou nessa manhã, em nome de Jesus, como agente do Espírito Santo, trazendo compreensão à sua vida. Você é casa de Deus. Levante sua mão e diga um glória a Deus e aleluia. Alegria. Sou a casa de Deus. Sendo a casa de Deus, queridos, nós precisamos saber que a alegria no Senhor traz esperança. Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Finalizando a palavra, nós temos a garantia desse futuro diferenciado, vida
abundante, como diz João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Uma renovação profética da mente. Nos leva, portanto, reitero a frase: a alegria verdadeira é a no Senhor, pois a realidade no Espírito nos tornou casa de Deus. Por gentileza, nessa manhã, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos agradecer o Senhor. E nós vamos agradecer o Senhor na forma de louvor. Nós vamos cantar aquela música, Eu Sou Casa. Eu sou casa. E louvando ao Senhor, com essa música, Eu Sou Casa, nós vamos estar dizendo para Deus que estamos ligados